Dia 3 de setembro de 2025, saiu um press release da USP com o seguinte título: Adoçantes artificiais são associados ao declínio cognitivo acelerado. Em menos de 24 horas, a internet está absolutamente tomada de notícias as mais variadas, em portais, em jornais, e eu não paro de receber perguntas de leitores, de pacientes. Afinal, os adoçantes artificiais são ruins para o meu cérebro? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu escrevi adoçantes no navegador e selecionei a aba Notícias. E eu vou ler para vocês as primeiras coisas que aparecem aqui para mim. Usar adoçante pode acelerar declínio cognitivo, sugere estudo da USP. Adoçantes artificiais podem parecer opções saudáveis, mas aceleram o declínio cognitivo. Adoçantes podem envelhecer o cérebro mais rápido, diz estudo brasileiro. Adoçantes aceleram o declínio cognitivo, alerta estudo da USP. Adoçantes artificiais podem acelerar o envelhecimento do cérebro, aponta estudo. Quase todos os adoçantes artificiais ligados à aceleração de 60% no declínio cognitivo. Adoçantes artificiais podem estar relacionados à demência, diz estudo. Percebem que, basicamente, com exceção dessa última manchete da Folha de São Paulo, todas as demais empregam linguagem causal indevida? A melhor de todas foi a do Notícias de Coimbra, um jornal português. Adoçantes artificiais, : podem parecer opções saudáveis, mas aceleram o declínio cognitivo. Se você diz que o adoçante acelera o declínio cognitivo, você está dizendo que o uso de adoçantes causa esse declínio mais rápido. Isso é que se chama de linguagem causal. E o tipo de estudo que estabelece causa e efeito, um ensaio clínico randomizado, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. E veja, a bem da verdade, isso é um problema de difícil solução, porque o press release da USP, ele foi cuidadoso. Ele foi escrito pela excelente jornalista de ciência Luísa Caires, e o título está correto. Adoçantes artificiais são associados ao declínio cognitivo acelerado. E no restante do press release, a gente encontra ressalvas de que é um estudo observacional, de que ele não pode estabelecer causa e efeito, de que os questionários de frequência alimentar têm a sua imprecisão, de que várias das comorbidades são autorrelatadas, quer dizer, as pessoas é que dizem se elas têm diabetes ou pressão alta, isso não foi aferido. Porém, semelhante ao que acontece com aquele jogo infantil do telefone sem fio, será que as crianças ainda brincam disso? Em que um começava a contar uma história no ouvido do outro numa rodinha e quando chegava no final, a história já estava completamente deturpada e era tão absurda a história no final do telefone sem fio que todas as crianças caíam na risada. Então sim, esse é mais um exemplo de um estudo de epidemiologia nutricional que, por algum motivo, a imprensa ama repercutir. Também acho importante salientar que o estudo foi publicado numa revista importante, uma revista de alto fator de impacto, e que, portanto, o grupo da USP está de parabéns. Eu não estou aqui querendo criticar os autores diretamente, mas eu vou fazer a minha crítica ao estudo. E esse estudo tem alguns problemas que são inerentes a todos os estudos de epidemiologia nutricional, mas eu identifico alguns problemas que eu considero cruciais nesse estudo em particular. De modo que eu vou pedir a paciência dos ouvintes, porque a gente vai entrar em alguns detalhes técnicos aqui, mas eu já adianto que eu não acredito que os adoçantes de fato causem declínio cognitivo. Não por conta desse estudo.
Como sempre, as referências bibliográficas serão enviadas por e-mail para quem estiver inscrito em drsolto.com.br/podcast. E vocês também vão receber um compilado de 12 episódios aqui do podcast que falam sobre a questão da epidemiologia nutricional. Mas se vocês não tiverem tempo para ouvir tanta coisa, escutem apenas o episódio 46, Não Caia em Epidemiologia Nutricional, e a trilogia dos episódios 151 a 153 sobre a tortura dos dados. Bem, no que consistiu o estudo? Esse estudo utilizou uma coorte brasileira chamada ELSA Brasil. ELSA significa Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que é um levantamento multicêntrico que acompanha a saúde de servidores públicos de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. Então ele não foi um estudo desenhado originalmente para testar essa hipótese dos adoçantes. Trata-se de uma coorte pré-existente que já é acompanhada e da qual derivam muitos estudos científicos. Pois bem, esse grupo de cerca de 15 mil adultos entre 35 e 74 anos começou a ser acompanhado em 2008 e de 2008 a 2010, quando eles foram recrutados, eles preencheram um questionário de frequência alimentar, que vocês que me acompanham aqui já sabem que é um instrumento que eu considero bastante problemático, no qual as pessoas respondiam o quanto elas consumiam e com que frequência de 114 coisas diferentes no último ano. E, detalhe muito importante, elas só responderam isso uma vez, lá no início do estudo. Foram acompanhadas por cerca de 8 anos e na metade e no final desse período foram submetidas a uma bateria de testes cognitivos. Quando se exclui as pessoas que perderam o segmento ou que não fizeram todos os testes, enfim, após algumas exclusões, sobraram cerca de 12.700 pessoas disponíveis para fazer a avaliação. Portanto, quando os autores sugerem que o consumo de diversos adoçantes artificiais está associado com um declínio cognitivo acelerado, é importante lembrar que esse consumo reflete o que as pessoas lembram ou acham que consumiam no ano anterior ao primeiro ano do estudo, quando elas responderam aquele questionário. A maioria de nós não passa o resto da vida comendo a mesma dieta, e isso é um fator limitante desse estudo e é um fator limitante de basicamente todos os estudos de epidemiologia nutricional, os tais questionários. O consumo de adoçantes ele foi estimado pelo que as pessoas relatavam de consumo de adoçantes de mesa e pelo que elas relatavam do consumo de bebidas dietéticas, o que significa que é um recordatório falho utilizado para estimar miligramas de adoçantes específicos, muitos deles consumidos em combinação, porque é comum que a gente tenha mais de um adoçante presente em um mesmo produto. Bem, quando o estudo somou os miligramas de todos os adoçantes e comparou isso com o declínio cognitivo das pessoas no decorrer do tempo, se observou que aquelas pessoas que consumiam uma quantidade maior de adoçantes tinham um declínio mais acelerado. Veja, todo mundo tem declínio cognitivo com o passar do tempo. O que eles estão observando é um declínio um pouco mais rápido no grupo que consome os adoçantes. Eu digo um pouco mais rápido porque há que se notar que é uma diferença muito pequena entre as curvas. Aí vocês vão dizer, puxa vida, mas eu li a notícia e fala em 60% mais rápido. É que isso é risco relativo. Então, quando eu tenho um valor pequeno de declínio anual da função cognitiva e no outro grupo eu tenho um valor também pequeno, porém um pouco maior, mesmo que ele seja 60% maior, ele ainda é pequeno. É como um produto que custa R$1 e um outro produto que custa R$1,50, e aí você diz, puxa vida, o outro produto é 50% mais caro. Sim, isso é verdade, mas ele é 50 centavos mais caro. É uma diferença irrelevante em termos de custo. Então, do ponto de vista clínico, é bem questionável se essa diferença que a gente está vendo entre as curvas aqui é clinicamente significativa. Então, este valor de risco relativo é uma coisa que está produzindo manchetes hiperbólicas por aí. Mais uma vez, no press release da USP, isso está explicado lá no texto. Mas quem é que leu o texto e quem é que leu o artigo original, né? Então as pessoas leem só as manchetes.
Por exemplo, no press release, a autora Cláudia Suemoto diz assim, abre aspas, qualquer risco relativo, quando eu divido um coeficiente por outro, vai resultar nesses números grandes, fecha aspas. Então, até aqui a gente já entendeu que se trata de um estudo observacional, que não pode estabelecer causa e efeito, baseado em questionários que foram aplicados uma única vez 8 anos atrás. Mas por que esse tipo de estudo não pode estabelecer causa e efeito? Porque muitas vezes as pessoas, no caso as que consomem mais adoçantes, comparadas com as que consomem menos, elas são diferentes em aspectos que são relevantes para o desfecho em questão, ou seja, declínio cognitivo. Vocês querem ver uma coisa? Olhando a tabela do estudo, o grupo que usava mais adoçantes tinha um número maior de pacientes diabéticos, o que é óbvio, né? E mais pacientes com diabetes não controlado. Tinha mais hipertensos, tinha o IMC maior, uma idade média um pouquinho maior, e esses elementos, eles por si só, são fatores de risco para declínio cognitivo, sobretudo diabetes e hipertensão. De modo que, se o consumo de adoçantes acaba sendo um marcador de indivíduos com uma saúde metabólica pior, a gente tem o chamado viés de confusão por indicação. O que significa isso? Quem é que costuma receber a indicação de usar adoçantes? Pessoas diabéticas, pessoas pré-diabéticas, pessoas em risco de desenvolver diabetes, pessoas obesas, pessoas com síndrome metabólica. Como essas coisas todas são um fator de risco para um declínio cognitivo mais acelerado, o adoçante ele não precisa estar causando isso, ele pode ser simplesmente um marcador de um grupo de indivíduos que tem um risco maior para o desenvolvimento de declínio cognitivo. Bem, mas os autores não testaram apenas o consumo total de adoçantes artificiais versus o declínio cognitivo total. Eles fizeram diversos testes de função cognitiva e eles testaram o efeito individual de cada um dos 7 adoçantes. E aí surgiram algumas coisas esquisitas. Por exemplo, aspartame, sacarina e acesulfame K estão associados a declínio cognitivo em diabéticos, mas não em não diabéticos. É estranho, né? Porque se eles fossem neurotóxicos, por que eles só afetariam quem já tem diabetes? Não é muito mais plausível a confusão por indicação que diabéticos usam mais adoçantes e o diabetes é um fator de risco para declínio cognitivo? Eritritol e sorbitol, ao contrário, são prejudiciais só em não diabéticos, mas não em diabéticos, que é outro achado sem explicação fisiológica coerente. Porque alguém poderia dizer no exemplo anterior, sim, as pessoas diabéticas já têm um risco aumentado para declínio cognitivo, e aí se você em cima disso acrescenta o aspartame, a sacarina, o acesulfame, aí o declínio aumenta e a gente consegue detectar. Tá, mas como é que a gente explica então que o eritritol e o sorbitol não estão associados com declínio cognitivo em diabéticos, mas aí só em não diabéticos? Sempre, pessoal, que a gente vê esse tipo de incongruência, deve acender uma luz vermelha com uma sirene tocando de isso é causado por viés, isso não é real, isso não é uma associação de natureza causal. Porque, repito, se os adoçantes artificiais fossem neurotóxicos, provocassem a piora cognitiva por conta de um efeito tóxico no cérebro, não deveria haver essa diferença em que uns são ruins para quem é diabético e outros são ruins para quem não é diabético e vice-versa. E aí a gente chega num ponto crucial aqui, que é a questão da bioplausibilidade. Veja, plausibilidade biológica por si só não é motivo para a gente supor que uma associação seja causal. Agora, a ausência de plausibilidade biológica significa que muito provavelmente a associação não é real, é espúria. O que eu quero dizer aqui? Imagina que os autores tivessem avaliado os diversos adoçantes e descobrissem que o aspartame está associado com piora cognitiva sistematicamente em pessoas com diabetes, em pessoas sem diabetes, em pessoas mais jovens, em pessoas mais velhas, sistematicamente, e que doses maiores tinham efeitos maiores e doses menores tinham efeitos menores. Nesse caso, a gente poderia imaginar
que existe alguma neurotoxicidade deste adoçante específico. Agora, aqui, o que está se propondo é que 7 adoçantes, muitos dos quais são moléculas completamente diferentes, que têm efeitos completamente distintos do ponto de vista biológico, cuja única característica em comum é ter gosto doce e substituir o açúcar, estejam todas associadas com déficit cognitivo. Qual a plausibilidade disso? Aspartame, sacarina e acesulfame K são moléculas completamente diferentes, ainda mais diferentes da estévia. E todos eles são muito diferentes dos polióis, xilitol, sorbitol, eritritol, que por sua vez pertencem a uma classe química diferente da tagatose. Então, o que é mais plausível? Que tudo que tenha sabor doce gere declínio cognitivo, ou que as pessoas que substituem o açúcar por um outro tipo de adoçante tenham algo em comum entre si que favoreça o declínio cognitivo? Não precisa pensar muito para responder isso, né, pessoal? Até porque isso não tem precedente na medicina. Pega os remédios para emagrecimento, por exemplo. A sibutramina, ela até funciona para perder peso, mas ela aumentou eventos cardiovasculares num estudo famoso chamado SCOUT. Já a semaglutida, também usada para emagrecer, ela não apenas ajuda na perda de peso, como ela ainda reduz o risco de infarto e derrame, além de reduzir a mortalidade. Ou seja, moléculas diferentes, sibutramina e Ozempic, que ambas produzem emagrecimento, não têm os mesmos efeitos sobre o risco de infarto e derrame ou mesmo sobre mortalidade. Percebem? Não existe isso de que todas as substâncias artificiais que adoçam moléculas completamente diferentes, todas causarão declínio cognitivo. Vocês querem um outro exemplo? Antidepressivos. Todos os antidepressivos ajudam para a depressão. Todos eles tendem a melhorar sintomas depressivos. Mas são moléculas completamente diferentes entre si e, como a gente pode imaginar, elas têm diferentes efeitos fora do tratamento do humor. Fluoxetina, por exemplo, pode causar insônia e até ansiedade no início. Paroxetina, o oposto, é mais sedativa e frequentemente associada com ganho de peso, queda de libido. Bupropiona, ao contrário, ela é mais excitatória. Ela pode causar insônia, geralmente não causa disfunção sexual e frequentemente até ajuda na perda de peso. Já a mirtazapina, ela é bastante sedativa, tem pessoas que usam para insônia, mas está associada com ganho de peso. A venlafaxina, a duloxetina, elas podem ser estimulantes em doses mais altas, mas elas podem aumentar a pressão arterial em alguns pacientes. Não é assim, tudo o que trata a depressão é sedativo. Não, tem remédios que tratam a depressão e são estimulantes. Percebem? Não existe isso, pessoal, de que tudo o que é usado para uma determinada indicação leva a um mesmo efeito adverso. O que a gente está observando é que tudo que é usado para uma mesma indicação produz um grupo de pacientes que tem a mesma indicação. No caso dos adoçantes, a indicação essa pode ser diabetes, e diabetes é um fator de risco para declínio cognitivo. Aí, isso ajuda a explicar o que de resto é absolutamente inexplicável e totalmente implausível. Que moléculas completamente distintas que atuam no corpo de formas totalmente diferentes, todas irão convergir para um mesmo desfecho, que é o declínio cognitivo. Então, me desculpem, esse talvez seja a pá de cal em qualquer tentativa de atribuição de algum fator causal do uso desses adoçantes no declínio cognitivo. É implausível. Mas alguém poderia dizer, tá, mas tem um adoçante desses 7 que não estava associado com declínio cognitivo, a tagatose. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Você que está me ouvindo, já ouviu falar em tagatose? Se sim, você já usou tagatose? Você já consumiu algum produto que contenha tagatose no Brasil? Você conhece algum adoçante comercialmente disponível no Brasil que tenha tagatose entre seus ingredientes? Eu sei que 99% das respostas são não, e o 1% ou é gente muito ligada no assunto e que importa tagatose ou compra tagatose no Mercado Livre,
ou é gente que mora fora do Brasil? Resulta que a tagatose ela só foi aprovada justamente nessa época do início do estudo, lá em 2008. Ela é um açúcar raro, nesse sentido semelhante à alulose, mas ela é extremamente cara. A tagatose não faz parte de nenhum dos adoçantes que você encontra em nenhum supermercado do Brasil. A tagatose não faz parte da composição de nenhum produto dietético que você encontra no Brasil, de nenhuma bebida adoçada com adoçante que você encontre no Brasil. Inclusive, eu pediria à audiência que, se algum de vocês encontrar em 2025 no Brasil algum produto comercial, estou falando de coisas disponíveis nas prateleiras dos supermercados, que contenha tagatose, pode me mandar um direct lá no Instagram em @jcsouto. E veja, se em 2025 a gente não tem tagatose, entre 2008 e 2010, muito menos. O que torna muito curioso a ênfase que esse estudo deu na tagatose. Eu vou ler, por exemplo, para vocês a manchete no G1. Consumo de adoçantes pode acelerar declínio cognitivo. Olha aí o uso incorreto de linguagem causal. Abaixo da manchete está escrito assim: o consumo de aspartame, sacarina, acesulfame, eritritol, sorbitol e xilitol foi associado a declínio mais rápido na cognição geral, especialmente na memória. Não foi encontrada associação entre o consumo de tagatose e o declínio cognitivo. Pessoal, fui só eu que me dei conta que nem se usa tagatose no Brasil? Esse estudo foi feito no Brasil. E ele não foi feito com um grupo de seguidores da dieta low carb, assinantes da área de membros do Souto, lá em drsouto.com.br. Não, são funcionários públicos, uma população geral de gente de classe média, gente normal. Tagatose simplesmente não é consumida por essa população. E veja, a tagatose ela é usada em quantidades equivalentes às do açúcar. Então, se você vai adoçar alguma coisa com tagatose, você usa gramas. Por exemplo, uma colher de sopa tem cerca de 15 gramas, uma colher de chá tem cerca de 5 gramas. Porém, as doses de tagatose que foram relatadas nesse estudo eram em média de 1,4 miligramas. Eu repito, miligramas. Obviamente, isso é um erro. Eu só posso imaginar como é que a tagatose possa ter aparecido nos dados desse estudo, por exemplo, com os autores consultando uma tabela gringa, norte-americana, para procurar que tipo de adoçante está presente em determinado produto, e aí encontraram alguma versão americana que tem a tagatose, e isso acabou aparecendo aqui. Mas veja, se eu espero encontrar algum efeito biológico da tagatose, isso obviamente só poderá acontecer no consumo de gramas de tagatose. Não obstante, essas pessoas estarem consumindo esse adoçante fantasma no Brasil em quantidades absurdamente irrisórias, menos de um milésimo do que seria a dose adoçante deste componente, ele aparece como protetor em pacientes jovens, mas aparece como prejudicial em diabéticos. Isso grita como uma sirene vermelha enlouquecida. Viés. Obviamente isso não é verdade, obviamente essa associação não é real. E aí é assim, né? Em 2008, nenhum funcionário público brasileiro estava tomando café com tagatose, eu garanto para vocês. Mas segundo esse estudo, esse consumo imaginário protegeu alguns cérebros e prejudicou outros. Essa é a magia da epidemiologia nutricional. A maravilha do exemplo absurdo é demonstrar pelo absurdo que o problema está nos métodos. E para exemplificar isso, eu vou ter que fazer uma tangente e contar uma história absolutamente fascinante para vocês. Em 2001, um autor chamado Leonard Leibovitz, não sei se é assim que pronuncia, publicou no British Medical Journal um estudo para testar se uma oração, preces, tá? Intercessórias, feita retrospectivamente, ou seja, depois que os pacientes já tinham sido tratados, poderia influenciar os desfechos clínicos de pessoas com septicemia, com infecção no sangue.
Como é que foi feito o estudo? Foi um ensaio clínico randomizado duplo cego. Então, 3.393 pacientes internados com septicemia entre 1990 e 1996. Lembra, o estudo é 2001. Quem morreu, morreu. Quem não morreu, não morreu. Tá? Esses pacientes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo que recebeu orações para que eles ficassem melhor lá no ano 2000, anos depois, né? E outro que não. E os resultados mostraram que aqueles que receberam a oração retrospectiva tiveram uma estadia hospitalar mais curta, febre por menos tempo, mortalidade ligeiramente menor, embora não estatisticamente significativa. Pessoal, o estudo ele não foi feito para provar que a oração funciona ainda mais voltando no tempo. Ele foi feito para provocar uma reflexão sobre causalidade e metodologia científica. A ideia de que uma intervenção feita no presente poderia alterar o passado desafia os princípios básicos da ciência. O que esse estudo está querendo nos mostrar é que mesmo um ensaio clínico bem conduzido pode produzir resultados completamente absurdos se a pergunta for absurda. Ou seja, a metodologia não salva uma hipótese sem sentido. Voltando para o estudo em questão, nós estamos discutindo por que a tagatose, um adoçante que não existe no Brasil, em dosagens milhares de vezes menores do que as que são usadas nos países em que a tagatose é usado, possa ter provocado resultados que também são inverossímeis, como ser protetora, mas só em jovens, e ser prejudicial, mas só em diabéticos. Algo que é neurotóxico não protege jovens. E tagatose não tem como ser neurotóxica em dose de 1,4 miligramas. É um pó que é usado de colheiradas nos países que têm tagatose, porque a tagatose não era usada no Brasil, nem naquela época e nem hoje. É quase como falar sobre os efeitos da reza retrospectiva sobre eventos já ocorridos. O papel aceita. A estatística pode ser rodada no Excel, mas ideias absurdas continuam sendo absurdas. O que nos traz à parte dos polióis do estudo, que sofre do mesmo problema de quantidades irreais. Vocês aí que usam eritritol ou xilitol em receitas, vocês sabem, a gente usa colheradas ou xícaras dessas coisas dependendo da receita. Só que nesse estudo, esses adoçantes aparecem em miligramas por dia. Eu disse miligramas. Isso significa que ou essas pessoas não estavam adoçando nada com xilitol ou eritritol, ou que na realidade os autores não se deram conta de que eles incluíram no estudo o estabilizante dos adoçantes líquidos. Então vamos lá, quando você compra um Adocil, um Zero Cal, um adoçante em gotas, se vocês olharem lá, vai estar escrito água, aí tem um poliol, que em geral é o sorbitol, mas às vezes é xilitol, às vezes é eritritol, e depois vem o princípio ativo mesmo, aquilo que adoça, sucralose, ciclamato, sacarina, estévia. O sorbitol presente ali, ele não está ali para adoçar, e ele está numa quantidade absolutamente irrisória. Veja, o sorbitol praticamente já não é absorvido. A maior parte dele é excretado intacto nas fezes, motivo pelo qual, inclusive, quando a gente consome muito sorbitol, a gente tem diarreia, uma diarreia osmótica. Mas aí eu estou falando de 15, 20, 30 gramas de sorbitol. Miligramas de sorbitol não só não tem como ter um efeito biológico neurotóxico, como ainda por cima, pessoal, o sorbitol não é absorvido. Tá, um pouco dele é. Um pouco dele é quando a gente usa colheres de sopa ou xícaras. Não, quando a gente usa miligramas. E não é que os autores pegaram esse xilitol, eritritol, sorbitol e fizeram correlações com os diversos testes cognitivos, encontrando algumas associações estranhas, sendo que na realidade o que estava sendo medido era um estabilizante da solução de um outro adoçante. Então vamos lá, não obstante estes polióis estarem presentes em quantidades que são traços, ou seja, que não têm ação biológica, os autores chegaram à seguinte conclusão, que o eritritol em não diabéticos está associado a declínio mais rápido da memória e da cognição global, mas em diabéticos não tem associação significativa, olha só. Já o sorbitol
aquele que além de estar presente em quantidades minúsculas, sequer é absorvido do ponto de vista prático, em não diabéticos está associado a declínio em memória, fluência verbal e cognição global. Mas em diabéticos não teve nenhuma associação significativa. Mas lembra que nos diabéticos, os demais adoçantes foram piores do que nos não diabéticos. Não há consistência, os resultados estão para todos os lados. Pessoal, isso é implausível biologicamente. Porque se houvesse toxicidade intrínseca da molécula, e para isso ela primeiro tem que estar presente em quantidade suficiente e ser absorvida, que não é o caso, o efeito não deveria desaparecer apenas porque o indivíduo tem ou não diabetes. E os ouvintes mais atentos e com conhecimento de bioestatística talvez tenham percebido um detalhe que é um grande problema. Chama-se múltiplas comparações. Nós temos aqui 7 adoçantes diferentes, um deles que sequer existe no Brasil e que, portanto, não foi consumido por essas pessoas, sendo comparados com 4 domínios cognitivos diferentes, mais um score global. Então, nós tínhamos memória, com lista de palavras, fluência verbal, número de animais nomeados em 1 minuto, função executiva, atenção, que é o Trail Making Test, cognição global, agregando esses 3. Então, no total, foram esses 4 desfechos cruzados com cada um dos 7 adoçantes e ainda por cima estratificados entre diabéticos, não diabéticos, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Isso gera dezenas de comparações. E aí assim, não está descrito na metodologia do estudo que tenha sido feito um ajuste para múltiplas comparações. Para você que não é da área, para você que não conhece estatística, eu acho que vale a pena eu tentar explicar isso. Esse estudo, ele definiu o erro alfa como sendo 5%. Isso significa que um resultado será estatisticamente significativo se o teste estatístico mostrar que tem apenas 5% de chance daquela associação observada se dever ao acaso. Pessoal da estatística, eu sei que a definição exata não é essa, mas deixa eu explicar de uma forma que as pessoas possam entender. Assim, se eu defino uma hipótese, estévia está associado com declínio cognitivo. Aí eu avalio isso num banco de dados. E eu encontro uma associação e eu corro um teste estatístico e aparece que eu tenho uma chance menor do que 5% disso se dever ao acaso, a diferença é suficientemente grande entre os grupos, é bem provável que essa associação exista. Se ela é por causa e efeito ou não, são outros 500. Estudo observacional não estabelece causa e efeito, mas pelo menos que essa associação não seja apenas casual. Agora, se eu fizer dezenas de testes diferentes, eu tenho uma alta probabilidade de que algum deles vai dar uma diferença estatisticamente significativa por puro acaso. Pensem comigo, 5% é 1 dividido por 20. Se eu rodar 20 testes diferentes, eu tenho uma alta chance de encontrar alguma associação entre duas variáveis por puro acaso. Então, para isso, os bioestatísticos aplicam correções formais para múltiplas comparações, com nomes como Bonferroni, Hom, FDR, etc. Na seção de métodos do artigo, isso não está descrito, o que me faz supor que esses ajustes não foram realizados. E isso ajuda a explicar as incoerências todas que a gente está falando até aqui. O adoçante ajuda num grupo, mas piora no outro. Aí um outro adoçante piora naquele mesmo grupo, mas ajuda naquele em que o outro tinha piorado. Mas quando é diabético, um determinado adoçante piora, mas outro melhora. É porque, muito provavelmente, o que nós estamos vendo aqui são flutuações estatísticas detectadas por conta de múltiplas comparações, sem ajuste para múltiplas comparações. E como é que a gente sabe que a maior parte dessas comparações são espúrias? Porque algumas são impossíveis, é que nem a reza retrospectiva. Eu repito, não se consome e não se consumia tagatose como adoçante no Brasil. Portanto, as associações observadas com a tagatose nesse estudo são espúrias. Da mesma forma, a quantidade em miligramas dos polióis, xilitol, eritritol e sorbitol, não tem efeito biológico. Todo e qualquer efeito que esteja sendo atribuído a esses três é um efeito espúrio.
Na melhor das hipóteses, ele é um efeito do consumo de adoçantes nos quais esses polióis constavam apenas como estabilizante da mistura. Então, o que realmente ajuda a botar um mínimo de ordem nesse grande caos é o viés de confusão por indicação. O que boa parte das pessoas que substitui o açúcar por outras coisas doces que não tenham impacto na sua glicemia e que tenham menos calorias têm em comum. São pacientes que têm maior peso, estão querendo emagrecer, são pacientes diabéticos, são pacientes que têm uma chance maior de se tornarem diabéticos. E este é um conjunto de circunstâncias que sabidamente aumenta o risco de declínio cognitivo. Tudo que eu falei até aqui não exclui a possibilidade de que algum adoçante artificial possa ter efeito deletério sobre a função cognitiva. Apenas serve para salientar que esse tipo de estudo não apenas não tem condições de estabelecer isso por ser um estudo observacional de epidemiologia nutricional. A implausibilidade biológica flagrante serve como um litmus test, serve como uma prova de conceito de que boa parte das conclusões desse estudo são apenas ruído estatístico, o que torna muito difícil a gente acreditar nas partes ligeiramente menos implausíveis do estudo. Também é importante que a gente entenda que existem um monte de estudos observacionais de epidemiologia nutricional que mostram a associação do consumo de açúcar com declínio cognitivo. E o meu receio é que as pessoas se assustem por conta de um estudo que definitivamente, na minha opinião, não deveria preocupar ninguém e acabem chegando à conclusão de que o melhor é açúcar mesmo, que comprovadamente faz mal. Que, aliás, infelizmente é o que os autores colocam no final do estudo deles. E eu vou ler aqui para vocês. Mais pesquisa é necessário para confirmar os nossos achados e para investigar se outras alternativas de açúcar, tais como suco de maçã, mel, xarope do bordo, maple, ou açúcar de coco, podem ser alternativas efetivas para evitar as associações prejudiciais entre adoçantes e função cognitiva. Então, pessoal, é assim, trocar um açúcar pelo outro obviamente não terá efeito benéfico e isso não tem plausibilidade biológica. Eu chamo atenção de novo para plausibilidade. Qual é a plausibilidade de que trocar o açúcar oriundo da cana pelo açúcar oriundo da maçã, é a mesma substância, a mesma molécula, vai ter efeitos diferentes? Os autores especulam que a mesma molécula vinda de fontes diferentes, suco de maçã, mel, maple, coco, terá efeitos diferentes sobre o declínio cognitivo, porém que um conjunto de moléculas completamente diferentes terá o mesmo efeito sobre a função cognitiva. Não tem lógica, não tem nexo. Dentre os principais fatores modificáveis em termos de estilo de vida para reduzir o risco de declínio cognitivo estão evitar disfunção metabólica, como resistência à insulina, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes, o que obviamente implica também evitar o sobrepeso, obesidade e pressão alta. E muitas pessoas conseguirão fazer isso com uma redução de carboidratos em geral, de açúcar em particular, incluindo a substituição do açúcar por adoçantes. Então, esqueçam esse estudo pelos vários motivos que eu já citei aqui, e considere que mesmo que algum desses adoçantes pudesse ter algum efeito neurotóxico direto, o que eu não acredito, nas doses que são utilizadas habitualmente, se o uso deles estiver permitindo que você reverta um diabetes, reverta uma síndrome metabólica e emagreça, pode ter certeza que o seu risco de declínio cognitivo terá diminuído e não aumentado, independentemente de qual desses adoçantes você esteja usando para substituir o açúcar. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.